Hoje a gente vai dar uma palavrinha sobre assuntos que me apareceram essa última semana, porque muita gente está de férias, né? Às vezes com filhos, às vezes não, passeando, viajando para longe, às vezes por perto. E daí começaram a me relatar as confusões que vem dando. Por exemplo, ir para um hotel em Santa Catarina e não encontrar nada para comer que não tenha um punhado de batatas fritas. Vocês devem conhecer essa história. A nossa orla brasileira tem muito disso, né? Fritura como opção. Até porque, né, pessoal, se a gente for pensar, a fritura é um conservante. Então, evita que as comidas estraguem. Então, muito mais cauteloso de quem prepara e oferece é oferecer uma friturinha. E bem mal para quem está ali tentando se cuidar, se defender. Então, a ideia hoje é a gente poder falar um pouquinho como é que a gente se organiza para esses momentos. Porque cá entre nós, férias é algo tão desejado, né? Tão esperado. E na maioria das vezes, o que a gente procura num momento de férias é um tempo de descanso. É um tempo de ressignificação, de reciclagem, renovação, de respirar um pouquinho, recuperação da nossa energia, é ou não é? A gente respira e é um tempo que a gente busca um equilíbrio. Geralmente a gente vai chegando no final do ano já exauridos, né, de nossas energias, e quando a gente pensa nas férias é um tempo para recuperar sono, não ter horário para acordar, não ter rotina fixa. É um período para a gente baixar a poeira, reorganizar a vida, a cabeça, os planos, aqueles planos realizados no início do ano, né, na virada. E a gente vai procurar então equilibrar sono, quem sabe começar a fazer os passinhos de atividade física, contato com a natureza. Meu Deus, isso é muito esperado e buscado. Por quê? Porque a natureza nos equilibra. Então, de uma forma geral, a gente entra nas férias, e quem tem filhos da mesma forma, para se recuperar. E daí o que vai acontecendo? A gente descobre que é difícil ter opções saudáveis. Nossa, e como? Então, se tu tá numa beira de praia, como uma das clientes que me falou essa semana, que na praia que ela estava, e ela estava em hotel, as refeições eram todas na rua. Na orla não tinha restaurante que oferecesse uma opção saudável. Era tudo à base de frituras, a milanesa e tal, e fritas, etc. Uma outra situação, uma outra mãe de crianças contou que nas férias da semana passada, a gurizada, a gente quer crepe, ok. Chega no crepe, o que os pequenos escolhem? Um triplo de Nutella, uma pequena bomba. Então eu fiquei pensando, nessas situações, às vezes nos pega desprevenido, a gente não quer cortar o embalo da gurizada, ou a gente quer aproveitar as férias com aquilo que a gente tem direito, e o direito é não precisar estar rígido num processo de cuidado. Quero poder estar nas férias, relaxar e comer e beber aquilo que me der vontade, até porque tem cara de férias. Ok, e isso tudo é importante que seja feito, e não necessariamente isso detona o nosso processo de autocuidado, quem está querendo se cuidar na alimentação, né? Então, mas vamos pensar que opções nós temos, e vocês me ajudem com questões que vocês acham interessantes. Acho que em primeiro lugar pensar que a gente entra num período de férias ou de feriado. Eu vi que 2 de fevereiro tem um feriado, depois vem o feriadão de carnaval. Então mesmo quem já voltou de férias, daqui a pouco tem uma pequena saída. A gente pode ficar saudável nesse período? Sim, a gente pode. Mesmo comendo alguns extras que fazem parte do show. Aquela pizza especial da cidade que eu tô. Um prato especial que a família solicita que a gente faça, né? Eu lembro dos churros na beira da praia, na época que eu era criança, em Tramandaí, né? Lembro de... Atualmente, mais recentemente, o açaí virou moda nas praias, e isso é uma coisa legal. Então a gente vai encontrar no período de férias N ofertas. E a questão é nosso processo de escolha, como que a gente escolhe se cuidar. Então, a gente
pode pensar que férias lembra prazer, né? E o prazer que a gente vem buscando ao longo do ano, principalmente nos momentos de cansaço, de estresse, de sobrecarga, de trabalho, ele muitas vezes tem cara de comida ou de bebida, do doce, do drink, dos belisquetes ou do comer sem freio, né? Então, se a gente vai pensar que as férias nos remetem a prazeres, a gente pode pensar numa lista de prazeres. Eu hoje falei com uma professora da Federal, da Universidade Federal, que já voltaram às aulas, então as férias para eles já estão encerradas. E a pessoa que conversava comigo disse, incrível, eu estou voltando cansada das férias. Porque provavelmente a energia que foi reposta foi através, não foi da maneira mais adequada. Aquela que eu digo quando a gente vai fazer uma trilha, quando a gente toma um banho do mar, quando a gente assiste o nascer do sol ou um pôr do sol, quando a gente consegue contar as estrelas no céu, já que a gente vive na cidade de pedra, né? E de luzes que nos impedem muitas vezes de assistir. Então, a gente tem que pensar em recuperação de energia de N maneiras. E como as opções às vezes são limitadas, vem a questão dos sorvetes, dos crepes com recheios meio saturados de gordura, vem os amigos que se reúnem e querem um drinkzinho e daí já emendam um churrasquinho, o pão de queijo que é mais fácil, o pão quentinho da padaria que eu não tenho na cidade, estou ali no litoral e de repente é mais tentador. Então, a ideia é que a gente possa pensar juntos aqui que opções nós temos. Eu penso, pessoal, que a gente sempre vai ter opções saudáveis, se a gente tiver com essa intenção, com essas boas intenções. Então, por exemplo, se eu tô na beira de uma praia, a gente pode ter um picolé de frutas, que não é tão danoso, uma espiga de milho, e não precisa, no meu caso, se eu for pedir, eu não vou pegar uma nem com manteiga e nem com sal, não precisa. A gente pode encontrar muitas vezes açaí na beira da praia, aqueles queijinhos coalho branquinhos, sabe, da latinha, aquilo ali tem bastante gordura, sem falar da higiene que pode ser preocupante. Tem lugares que oferecem salada de fruta, tem aquele rato e rata de praia que vão para a beira com uma bolsa térmica e levando água e que pode muito bem colocar ali frutas que vão ser ingeridas, sanduichinhos ao longo do dia. Eu já encontrei em Santa Catarina banquinha de beira de praia com air fryer. Então tinha a opção de pastel frito ou assado na air fryer. Sim, já temos. Então, dependendo do lugar que a gente vai tendo a opção, a oportunidade de investigar as possibilidades ou levar com a gente. A gente pode pensar também que se os restaurantes oferecem fritura, esses dias eu parei na estrada e é uma laminuta que é muito legal. A Clara tá rindo aqui. Uma laminuta é um lugar que a laminuta é legal, é recomendável, tem um feijão maravilhoso, tem um arrozinho, saladas e geralmente a carne com ovo e fritas. E eles colocam polentinha frita também. O que eu fiz nessa parada? Eu pedi uma laminuta para 2, que era com uma carne vermelha, mas era para dividir, com um ovinho em cima. E eu pedi, moço, pode substituir as frituras da batatinha e da polentinha frita por o dobro de saladas? Claro, não tem problema. Quando ele veio, o garçom, ele disse, eu pedi inclusive que o filé, que a carne não fosse na gordura e sim na chapa. Disse, muito bem, pegou o espírito da coisa. Então sempre tem a opção da gente negociar nos restaurantes, fazer o pedido, aquele que nos dá mais prazer em comer. Prazer, porque não é só o prazer do sabor da comida, tem o prazer do autocuidado que vem junto com esse posicionamento. O intestino que agradece, a leveza que a gente fica. O feijão estava maravilhoso e é especial lá, então um arrozinho com feijão novinho, um prataço de salada e um pedaço de carne com ovos, beleza. Então a gente não deixou de comer como todo mundo, só que com alguns ajustes que fazem a diferença. Sei que nem todos os lugares têm essa possibilidade, mas
não custa tentar e não custa poder investigar o que é possível ali. Acho que é importante a gente fazer uma pergunta assim: cozinhar, tô de férias, não tenho a menor vontade. Tem algumas pessoas que estão indo para um apartamento alugado ou para sua casa da praia, mas a gente pode mesclar. Tá, então a gente vai pedir essa noite uma teleentrega de uma pizza que é bem fininha, com um recheio que não seja daqueles mais punk. E por que não esperar essa pizza com um saladão pronto, de entrada? Por que não, como eu fiz esses dias, abri abobrinha italiana, zucchini ao meio, botei no micro-ondas para cozinhar, 5 minutinhos, ela estava pronta, eu botei um molhinho de tomate pronto, daqueles Barilla Rabbiata, que é apimentado, e isso foi a entrada antes da pizza. Quando a gente faz um antepasto, uma entradinha de vegetais, seja cogumelo, berinjela, vegetal que tiver em casa, e para isso tem que ter em casa, né? Bastante abastecimento. A voracidade do prato principal é outra. Então sempre é indicado a gente fazer essa organização de ter as coisas em casa. Se a gente está num hotel, um frigobar comporta muito bem uma aveia e iogurtes para ser um lanche. Comporta torradinhas e com requeijão ou com polenguinho, o que for. Frutas em especial, né? Frutas a gente pode ter sempre, tem em qualquer lugar que a gente está passando. E agora na estação a gente tem as ameixas que estão maravilhosas e que são práticas, porque é só lavar. A banana, que é o coringa, certo, né? Me lembrei de outra coisa, a água de coco na beira da praia, né? Depois de uma caminhadinha, a água de coco, ela nos ajuda a reidratar. Ela é um isotônico natural, assim, tipo um Gatorade, só que natural. E vai equilibrar os líquidos, as perdas hidroeletrolíticas que nós tivemos com o suor de uma caminhada. Então sempre é super indicado, depois de uma caminhadinha, uma água de coco. E depois essas opções de praia que eu falei agora. Acho que uma outra coisa interessante pra gente pensar é que quando a gente temos uma recaída, entre aspas, eu estava me cuidando tão bem, mas daí foi uma série de ofertas. E melancia, perfeito, bingo, Clara. Quando a gente está em casa, ou mesmo num hotel que tem alguma estrutura de cozinha, mini cozinha, olha, comprar um sorrisinho de melancia, gente, isso salva, né? Em termos de hidratação, de vontade de comer doce. Se a gente tá em casa também, nas férias, nas casas de praia ou da serra, enfim, a gente pode pensar no sorvete caseiro, né? Fiz ainda no domingo uma banana que eu tinha previamente congelado em pedaços e daí coloquei no liquidificador com umas ameixinhas pretas hidratadas em leite. Quando elas estavam bem úmidas, eu coloquei isso no liquidificador e botei ainda 2 castanhas picadinhas. Isso virou um sorvete. E daí botei cacau, uma colher de sopa de chocolate 70%. Virou um sorvete de chocolate delicioso, cremoso, porque a banana faz esse efeito. Mas já fiz com mirtilo, com moranguinho, com abacaxi e com manga. Todos ficam bem legal. Então, uma fruta congelada, como a banana, com uma fruta fresca, vai tornar um sorvete. E também pode ser uma fruta, o moranguinho, a caixa inteira congelada, e daí eu bato ela com um pouquinho de iogurte ou com mais pedrinhas de gelo, também vai dar um sorvete de um mais assim, aguadinho, menos cremoso, como se fosse um chocolate. Então, a gente tem que pensar que as opções são N, mas por isso temos que pensar na organização dessa casa que tem que... eu como vou seguido para a praia o ano todo, quando eu tô chegando no litoral, na minha praia, normalmente eu paro, antes de mais nada, numa fruteira que eu adoro ou num mercado que tem muita opção. E ali o carregamento sobe junto para casa, e é um carregamento de frutas e vegetais para vários dias. E daí entra a melancia. Ando com oleaginosa, sem dúvida, Clara. A gente tendo oleaginosas, que são as castanhas, nozes, e até as frutas secas, né? Como o figo seco, turco, as tâmaras, jumbo. Isso são cartas na manga, damasco, que a gente pode ter numa hora assim de aperto. Mas sempre apostando nas frutas frescas da estação, que vão ser sempre mais saborosas, suculentas, com preço melhor e mais nutritivas, porque elas estão prontinhas para a época.
Acho que também eu estava escutando a Elisa entrou há pouco, bem-vinda. Eu estava escutando algumas palavrinhas da Elisângela esses dias, que é uma psicóloga, e ela estava falando que a recaída faz parte, né? Então eu fiquei pensando, se a gente está nas nossas férias com as melhores boas intenções e daqui a pouco a oferta aparece em casa e a gente se desorganiza, isso necessariamente não destrói. É como a Elisângela falava há pouco mesmo numa live, né? A recaída faz parte. Se o nosso perfil de quem tem aumento de peso é perfeccionista, é exigente, autocrítico, vai se xingar normalmente por estar comendo errado, diferente daquilo que se propôs. Mas tá de férias. Então, essa flexibilidade, né? Relativizando. Olha, tudo bem, foi algo especial e foi algo pontual. A higiene da casa, no sentido de que o abastecimento seja muito mais do saudável do que do pesado, no sentido de gordurosos, maioneses, frituras, sobremesas, chocolate, e o tempo nem tá pedindo isso porque tá quente, né? Então a gente pode reduzir essa oferta daquilo que é mais danoso e abastecer nossas casas com aquilo que a gente pretende comer. E isso faz toda a diferença. Isso nos dá a possibilidade de produzir uma saladinha de fruta bem geladinha, dá possibilidade de fazer esses sorvetes que eu falei. Ontem à noite, por exemplo, pensando em tele, né? Eu tava com uma visita do meu irmão e eu tava trabalhando até tarde. Daí eu chamei um iFood, o E-Sucos em Porto Alegre. O E-Sucos, ele faz uma salada com muitas folhas, frango desfiado, algumas sementinhas ali, um molhinho de iogurte com ervas. E é um troço, assim, que realmente satisfaz. Quando meu irmão olhou aquilo, ele disse, vai ser salada? Eu disse, porque... Daí ele mesmo disse, mas tá quente, né? Nem apetece comer coisa pesada. E eu acho que inicialmente ele achou que ia ser pouco. E à medida que ele foi comendo, até sobrou. Nossa, isso aqui é muita coisa. Porque era bem elaborado e satisfez. Então a gente tem que ter criatividade no sentido que podemos estar de férias e nos cuidando. E daí eu falava esses dias para uma pessoa, né? O marido adora fazer churrasquinho, o fla-flu, na praia. Diz, beleza, aproveita. Só que por que precisa ser carne de gado e linguiça e coraçãozinho o tempo todo? Por que não que esse churrasquinho não pode ser variado? Então um dia vai ser um salmão na grelha, como eu comi na noite de Natal e que estava maravilhoso. Pode ser outro dia um galetinho bem temperado na véspera. E acompanhando essas carnes que vão variando no dia a dia, a polenta cozida combina com galeto. A mandioca cozida combina muito bem com carnes. Com o salmão, uma salada de batata alemã, para quem não conhece, é aquela que é feita com cebola, com temperinho verde, com vinagre e um fiozinho de azeite de oliva. Então reduz muito aquilo que seria um molho de maionese batida com ovo, ainda mais no calor, que também não é muito indicado. Então todas essas são opções. O que a gente está vendo? Uma organização nas compras, um cuidado no sentido de fazer um planejamento. O que eu encontro? Esses dias eu recomendei para uma família que está na praia. Pipoca como um lanche da tarde, por que não? A pipoca é feita na pipoqueira elétrica ou na boca do fogão como antigamente, ou até no micro-ondas, e não aquela que vem pronta com a gordura hidrogenada. Essa pipoquinha de antigamente é super indicada como um lanche da tarde. Uma espiga de milho é outra opção. Um açaí que tem hoje em qualquer lugar, de preferência o mais purinho possível, né? Ou só com fruta, porque senão começam a botar aquele monte de meleca que também já não é legal. Acho que um sanduíche aberto combina com o final de tarde nas férias. O que a gente pode pensar mais? Aquelas águas saborizadas, um pastelzinho feito na air fryer. Tem várias receitas hoje. Nossa, a pandemia e o Instagram e as redes nos ajudam a ser criativos. Então, muitas vezes, que vontade de comer um pão de queijo. Precisa ser aquele tradicional ou a gente consegue algumas receitinhas que estão rolando aí gratuitamente. Então a gente adapta as receitas
Eu vi ontem uma que era batata doce cozida amassada com farinha de tapioca e um pouquinho de queijo ralado. Isso tudo amassado, formava as bolinhas e ia para air fryer. E dava um pãozinho de queijo com uma carinha ótima. Então, outra opção para o lanche da tarde, além das frutas. Os peixes, né, frutos do mar, camarão, que isso também podem ser opções de jantares, né, para quem está cozinhando. E para quem está indo aos restaurantes, sempre aquele olhar crítico do que é possível aqui e o que é negociável, que não está no cardápio, mas que a gente possa dar uma chamadinha no garçom e ver o que é possível. A gente está avançando nesse sentido, as pessoas estão mais preocupadas em se cuidar. Então, enquanto a gente ficar aceitando o que está escrito ali e não firmar, né, uma necessidade de comer algo diferente, os lugares não vão nos oferecer. É como os pães de fermentação natural. Já tem em várias praias também. Pão de fermentação natural, 100% integral. Tudo de bom, um luxo. Né? Porque daí a gente sai daquele pão que cansa, industrializado, com gosto de nada. Então, os lugares vão se adaptando à medida que vem o público solicitando coisas assim. E daí a gente vai deixar para aquela sobremesa especialíssima ou para aquele prato super diferente, para que eles façam parte sim das férias, mas não o tempo todo e sem critério, porque senão vai tudo a qualquer momento e isso vai causar o dano que a gente quer evitar de sobrepeso, né? De ganhar 2 quilos aí numa semanada de férias, não precisa. Que mais? Dúvidas? Fico sempre muito preocupada com as crianças nas férias, né? As crianças, elas estão mais a fim de brincar, se divertir, pegar piscina, pegar praia, subir em árvore, correr no mato. Então, se a gente é estratégico e oferece as coisas que deve, não deixa essa criança ficar com fome a tarde toda, prepara, por exemplo... foi uma recomendação que eu dei para uma família esses dias. Por que não um cachorrinho quente na volta no final de tarde, quando a criança está voltando louca de fome, com vontade de comer alguma coisa, né? Certamente vai ser uma opção legal. Ou uma pizzazinha de frigideira, né? Ou mesmo um misto quente, vai fazer um sucesso. E salsicha num cachorro quente é uma coisa ruim. Assim, bom não é, saudável não é, mas faz parte dessa nossa negociação de ir comendo em alguns momentos aquelas coisas que a gente tem saudade e que elas sejam pontuais. E daí elas não precisam ser o tempo todo, né? Então, por exemplo, cada vez que eu vejo churro sendo vendido na beira da praia, eu me remete à minha infância, porque era uma coisa que eu gostava e que a gente tinha aquela coisa de todo mundo vai de noite dar uma caminhada no centrinho da praia e vamos comer uns churros, né? Então, isso lembra a infância. Tá, mas e daí? É por isso que eu vou comer? Não, porque hoje eu já faço a crítica que não seria a coisa mais interessante para eu gastar as minhas insulinas, né? Então, já que eu vou comer um doce, que seja um muito especial, mais bem elaborado, e assim a gente vai negociando, entendeu? Então, essas são as dicas. Tem algumas pessoas que estão em férias em casa, e daí vão usar esse tempo, de repente, para mexer na papelada, nas roupas, fazer aquelas coisas que a gente... pegar um livro, organizar alguma coisa que às vezes a gente fica esperando o tempo livre para conseguir fazer. Então, poder curtir isso também, né? Me lembrei da Libra, que tá mais de castigo porque tá machucadinha dentro de casa, assim mesmo conseguindo fazer atividade física na academia e provavelmente podendo curtir a filhinha, os bichinhos de estimação, o ficar atirado, né? Essa coisa tão importante para nós, que a gente precisa se recuperar no tempo de férias, resgatar a nossa energia vital para poder ter pique, para poder enfrentar o ano que vem, né? E as dificuldades. Então, férias é para isso, é para a gente ter um tempo nosso de reposição, de retomada da energia. E a alimentação pode entrar nessa linha, na linha de poder
À medida que eu como mais saudável, eu me sinto mais leve, o meu sono é melhor, eu consigo dar umas caminhadas sem dores musculares maiores. Tudo que eu for fazer, seja uma jardinagem. Ontem eu fiz jardinagem. Suei pra caramba, né? Porque tá quente aqui na minha cidade hoje, em Porto Alegre. Mas fiz uma jardinagem que é uma coisa extremamente prazerosa. Botar a mão na terra, cortar a grama, ajeitar o pátio. E isso também dá prazer. Mexer com os bichinhos, mexer com aquelas coisas, de repente até uma gaveta de armário, por que não? Ou então colocar um monte de coisa que está guardado. Bom, eu como professora, né? Sempre guardando muito material. Então, volta e meia, quando eu tenho um período de férias, assim, é a hora que se eu tô em casa, eu uso para desovar, para abrir espaços e até para fazer contato com materiais que fazia tempo que eu não olhava. Então, férias é a gente poder se permitir fazer as nossas aventuras. E a semana passada, conversando com a Ivanise aqui no nosso encontro, ela disse que ela fez uma lista de prazeres. E esse também foi o assunto de um grupo muito bonito que aconteceu nessa segunda-feira à noite, quando uma pessoa que já está na gangorra, já esteve com mais peso, já emagreceu muito e agora recuperou um tanto por N razões. E daí a gente começou a falar sobre a importância de que o nosso emagrecimento ele seja acompanhado com momentos prazerosos. Porque a gente está tirando a alimentação que é prazerosa e a gente vai ter que substituir colocando algo no lugar. Quando a gente já está nessa frequência, percebendo o que de fato nos dá prazer e nos conectando com o que nos faz bem e o que nos faz mal, fica mais claro, a gente dá vazão para as nossas tristezas, angústias, chateações, botando para fora isso e não botando para dentro em forma de comida, e fica mais fácil também a gente perceber os outros prazeres da vida. E daí uma pessoa que já tem quase 40 quilos a menos começou a dizer: eu saindo de uma semana difícil, de cuidados com a minha mãe, pós-cirúrgica, idosa, velhinha, deu tudo certo, mas muito cansativo, fui me dirigir para casa, para dormir em casa. E daí me dei conta que estava um pôr do sol lindo e eu fui caminhar na beira do rio Guaíba. Ainda pude aproveitar o final de tarde e um pôr do sol. Então, o que é isso? É uma pessoa que ela não baixou 40 quilos. Ela fez uma mudança no código, né? Da forma como busca prazer. Porque depois de um cansaço, de um dia extenuante, às vezes a comida pode ser o presente mais imediato. Mas se a gente se dá conta do que de fato está precisando, não, estou precisando respirar puro, estou precisando dar risada com uma amiga, estou precisando dar um livro para o meu cérebro e viajar com ele. Como ontem falei com uma pessoa que foi até as 4 da manhã lendo o livro porque mergulhou nele. Assistindo uma série sem horário para terminar, porque isso está me fazendo bem. Então, tudo isso são prazeres que a gente, à medida que se dá conta das necessidades básicas humanas, a gente para de botar o alimento como rolha, como solução para tudo e para todos e como fonte única de prazer. Porque, na verdade, gente, férias é para ter muitos prazeres, né? E desde aquele banho prolongado, daquele sono que eu vou dormir sem despertador, daquele filme que não vou precisar desligar porque amanhã tem que acordar cedo. Então, aproveitar, a dica de hoje é que cada um possa aproveitar suas férias, ou seu recesso, ou o final de semana de feriado, que temos 2 pela frente, da forma mais divertida possível, na forma que, em conexão com o que vocês estão sentindo e precisando, vocês possam responder isso de uma forma que seja satisfatória, né? Então, eu vou ter 2 dias que eu vou matar, que eu vou acumular os horários e vou ter 2 dias que eu vou viajar com uma amiga. Faça desses 2 dias a programação essa de contato com a natureza,
de poder caminhar ao ar livre, de poder sentir a natureza, de verificar o que tem de opções, de escolhas, porque sempre tem, e talvez aquilo que realmente vale a pena, então vamos na melhor pizzaria da cidade ou na melhor sorveteria da cidade. Então essa flexibilidade vai fazer com que todos voltem, como uma cliente que essa semana me relatou, que apesar de mais de uma semana que ela foi no Rio de Janeiro, com eventos, com festas, com fraternizações, o peso veio igual. Por quê? Porque ela foi fazendo escolhas o tempo inteiro. Então essa é a mensagem, né? Que a gente possa desfrutar das nossas férias com tudo que a gente merece, seja parque de diversão, circo, bicicletada, porque tem muita cidadezinha hoje que tem bicicletas à disposição, e principalmente conexão consigo. O que eu tô precisando agora? Agora eu tô precisando não fazer nada. Ai, que delícia, que coisa bem boa. Coisa boa é não precisar fazer nada, é ou não é? Então, o nosso encontro de hoje ele é breve, a gente pode continuar falando sobre esse assunto se vocês acharem que é pertinente, se dá umas dicas legais, mas é isso, né? Tirar férias do trabalho, mas não tirar férias de si mesmo, não se deixar de lado, continuar se cuidando nas férias, e se cuidar significa se premiar com algumas coisas que sejam valiosas e com muitas delas que nos fazem realmente mais leves, mais felizes, mais voltando desse período mais abastecidos. Porque quando a gente faz umas férias voltadas só para gastronomia, a gente volta com a sensação pesada, né? De culpa, comi demais, ganhei 2, 3 quilos e isso é muito fácil, não tô me sentindo bem, ai que ruim, e vem com essa coisa de cansaço extremo. Então realmente não foi umas férias reparadoras, recuperadoras. Então, planejem, organizem. Então a gente, depois de um tempo assim, que a gente aprende a administrar, a gente não sofre, porque não é algo de se sentir aprisionado num regime, e sim numa liberdade de escolha, onde eu vou escolher aquilo que é muito especial, quando é mais calórico, e os demais deleites eu vou descobrir que o meu paladar adora um salmãozinho. Eu faço questão de comer um risoto de camarão com arroz integral e molho vermelho, que se diverte com as uvas rosas que estão escandalosamente boas daqui para frente, e daqui a pouco, mas e uma bebidinha? Por que não? Então deixa uma bebidinha para o final de semana, ou para um dia especial, um dia do que tem um convidado, sempre lembrando de hidratação permanente contínua, ok? Então, para essas férias, desejo assim muito aproveitamento de todos os sentidos. Me despeço aqui hoje. Um abração grande a todos e obrigada pela participação e pela presença.